Oi, eu sou a Nádia. Eu sou Samantha Ciboto, Meu nome é Thaís, Sou lésbica. eu sou lésbica. assumida desde os 14. Durante a minha infância, nunca tive nenhum indício, nada, nunca me fez pensar que eu seria lésbica. Desde sempre, mas a gente tenta dar uma escondidinha. Quando eu tinha 17 anos, eu já tinha ficado com uma menina, mas pelas minhas amigas héteros eu já tinha contado isso pra elas e elas falavam que era uma fase. Com 15 anos, eu tive coisas que eu... Depois, muito tempo depois que eu julguei ser lésbica. Mas com 15 anos eu não achava, eu não sabia. E aí com 19 anos, quando eu beijei a primeira menina, que eu senti que realmente eu curtia... Nossa, mas eu curti beijar essa menina. E aí eu parei pra pensar. Nossa, será que Nossa, eu era lésbica, sempre fui lésbica. Eu vou contar um fato que foi, eu lembro até hoje, que foi aquele vídeo da Gia Carange com a Angelina Jolie. E aí eu lembro que minha mãe me pegou vendo esse filme na sessão da noite, assim, meio corujão. Ah, você gosta de ver mulher pelada, vai se olhar no espelho. Eu falei, mãe, não é a mesma coisa. Então eu senti um frio na barriga, assim, uma coisa meio... Sei lá o que tá acontecendo, mas essa mulher é muito bonita, eu gosto de ver ela pelada, ela é incrível. Eu nunca fui influenciada por isso. Simplesmente, desde sempre a gente vai percebendo o que a gente é. Então assim, você realmente nasce assim, você percebe que você é assim, sabe? Minha mãe sempre soube. Porque quando eu tinha 15 anos, e eu tinha uma amiga no segundo colegial, e, tipo, ela era lésbica, muito masculina e tal. E até então eu não sabia nada de mim. Eu não sabia que eu era lésbica. E a minha mãe se importava com isso. E deu ir pra casa de uma amiga, só uma amiga. Ela assistia um filme e ficar lá, comer besteira com uma amiga, tinha problemas. Só que pra mim era normal. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ficar com uma menina e ela tinha um diário, ela escrevia tudo. E um dia, a mãe dessa menina pegou o diário, ela me ligou chorando, falou, minha mãe descobriu, eu tô apanhando. Eu falei, não, calma, a gente vai assumir isso junto. Aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, eu quero conversar com você. Eu gosto de uma menina. Ah, não, tudo bem, filha. Não, mãe, eu namoro essa menina. Pra mim, tudo bem, um amor, sabe? Eu lembro de uma frase que eu falei pra minha mãe, que ela ficou uns minutos em silêncio, assim, apesar... Eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 27. Mãe, beleza eu chegar pra você e falar, ai, quero dar na cara daquela vaca, eu odeio essa menina. Agora eu falar que eu quero beijar essa menina, que eu amo essa menina, que eu espero essa menina no recreio, que eu quero andar de mão dada com ela, isso é ruim? O amor é pior que o ódio? Aí ela ficou, tipo, de cara, assim, pra mim, me levando ao psicólogo, sabe? Um dia, eu me arrumando pra ir trabalhar, e a minha mãe, a gente brigou e tal, e a minha mãe, não, porque eu preciso saber se a minha filha é normal. E aí eu olhei pra ela e, mãe, eu sou normal. Aí ela, então, mas eu quero saber de você, eu quero ouvir de você. Aí eu perguntei pra ela, tremendo, tremia e já quase chorando. Você quer saber se eu sou gay? Se eu sou lésbica? É isso que você quer saber? Ela é isso que eu quero saber. E aí eu olhei pra ela e disse, sim, eu sou lésbica, eu sou gay e eu namoro meninos. E ela começou a chorar e foi um pandemônio, assim, foi muito tenso porque eu comecei a chorar. E eu tinha medo disso, eu tinha medo de fazer mal pra minha mãe, de fazer com que ela sofresse. Mas passou e foi, nossa, foi muito melhor depois, assim. Eu achava que eu ia esconder pra sempre. Foi muito mais fácil com meu pai. Ele, na época do Fotolog, muita gente acho que nem sabe o que é esse Fotolog, mas na época do Fotolog eu tinha postado uma foto com a minha ex-namorada e ele viu, ele imprimiu essa foto, chegou pra mim e falou, olha, não é o que eu sonhei pra minha filha, mas o que eu quero é que você seja feliz. E a minha mãe, na época do MSN, viu um histórico de conversas logo quando eu terminei com a minha ex-namorada, imprimiu, até que um belo dia só estava eu, a minha mãe na sala. Ela pegou toda essa impressão e jogou em mim e falou, e aí,
Aí eu comecei a chorar e falei, não, é isso. Aí foi uma série de ofensas, de que ela preferia que a filha dela fosse puta, ou vendesse droga, ou fosse assaltante, do que ser lésbica. Desde acho que palavra dói mais que tapa. Então, tipo, da ofensa de, ai, é sapatão, ai, olha o lixo da família. Então, assim, essas palavras doíam mais do que ela simplesmente chegava e dava um tapa na minha cara. Um dia ela, tipo, deu um tapa tão forte em mim, por nada, que eu fui trabalhar com uma marca, tipo, no rosto. E isso durou em torno de 8 anos. Em 2015, eu tinha mandado uma mensagem pelo WhatsApp pra minha mãe, porque eu nunca consegui falar cara a cara, porque eu sempre choro. Falando, olha, tenho 26 anos, eu sou lésbica, você não tem mais nada que você faça que vá mudar isso. Então, assim, ou você me aceita ou você vai acabar me perdendo aos poucos, como você já tinha me perdido. E ela visualizou e não respondeu. Então, eu achei que isso ia ser... Acabou ali. Aí foi aniversário da minha priminha, de 3 anos, ia ser na casa da minha avó. Eu falei, mãe, eu posso levar minha namorada? Aí ela, pode. Aí eu, então, mas vai ser na casa da avó, tá tudo bem? Tá. Aí eu, então tá bom. Aí eu avisei minha namorada, eu falei, minha mãe deixou você ir na casa da minha avó. Aí chegou na minha casa, entregou o chocolate, aí minha mãe olhou pra cara dela e, tipo, abraçou ela, sabe? Aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Depois de todo o preconceito, porque eu apanhava diariamente, e a minha mãe me expulsou de casa, e meu chefe teve que me acolher. Então, tipo, ver minha mãe abraçando a pessoa que eu amo foi muito chocante, assim. Assim, em nenhum momento eu tive vergonha do amor que eu senti. Eu tinha vergonha de fazer a minha mãe passar vergonha. É muito pesado para os familiares também, a gente tem que entender. A família não tem noção do que você tá passando. Hoje em dia eu só tenho amor, só tenho gratidão, sabe? Meu pai, ele sempre foi muito marrudão, só que ele sempre foi assim, filha, que você é, não tem problema, você vai assumir seus atos, você paga as suas contas, ninguém tem nada a ver com isso. E a partir do momento que pra minha mãe tava tudo bem, pro meu pai tava tudo bem, foda-se o resto, sabe? Escola eu não tive tanto isso. Eu tinha amiga lá, né, no colégio e tal. Ela era, assim, uma figura que, né, pra sociedade e tal, era muito lésbica, assim. Eu brigava com a minha mãe por causa dela, porque, nossa, você não pode andar com essa menina. As pessoas vão achar que você é namorada dela. Mas não, ela era minha amiga. Engraçado que meio que eu me assumi na escola. Quando eu tinha 14 anos, chegou uma menina nova, e aí que eu assumi na ideia, e eu, sei lá, vamos... E aí pegaram a gente se beijando no corredor, o corredor inteiro da 8ª série. Sapatão, cola velcro, filha da puta, e todos os xingos, e eu, tipo, não podia chegar na minha casa e contar isso pra minha mãe. Quando eu fiquei com a primeira menina, foi muito difícil. Eu contei pra uma amiga minha e ela, não, imagina. Não, você gosta de homem. E eu achava que era, realmente, porque eu era da igreja, frequentava a igreja e tal, então eu achava que ser homossexual era errado. Eu tava na porta da escola, de mão dada com uma menina, um cara chegou, me deu um tapa na cara e falou que isso não era atitude de gente. Eu nunca tive coragem de falar isso pra minha mãe. E eu comecei a estudar tarde, porque a minha namorada estava de noite, a gente ficava um tempinho junto, eu não trabalhava ainda, sei lá, adolescente. E aí a gente tava comendo um pastel de mão dada na porta da escola, e aí chegou um cara e me deu um tapa na cara, sabe? E aí, tipo, tinha uma outra amiga lésbica nossa, que era um pouco mais velha, o cara também agrediu ela, sabe? Pegou ela pelas costas, isso aí é falta de macho, não sei o quê. Aí eu cheguei na minha casa aquele dia, eu chorei bastante quando eu cheguei em casa. E aí minha mãe, filha, o que aconteceu? Eu falei, nada, mãe, não aconteceu nada. Tava meio na bad e tal. Mas eu não tinha coragem de falar pra ela que eu caí na rua. Tipo, eu não tive coragem de falar pra ela, mãe, o cara me bateu porque eu tava de mão dada. E talvez, não vou julgar ela, mas naquela época, ela fala assim, você merecia apanhar, sabe? E tem muitas mães que eu já ouvi dos meus amigos, ninguém merece apanhar.
quando eu conheci a Samantha, foi quando eu descobri que o que eu era não é errado. E eu sempre olho pra ela e falo, cara, obrigada. Tipo, obrigada por mostrar que o que eu sou não é errado. Como as outras pessoas falavam que era errado. Depois de muito tempo que eu tive coragem de contar isso pra minha mãe. Que alguém que não foi ela, nem meu pai, nem ninguém me agrediu. Ela chorou tanto comigo que ela falou, filha, eu não imaginava que você passava por isso, sabe? A minha melhor amiga, eu contei pra ela antes da minha mãe. Só que foi tão difícil quanto, porque minha melhor amiga é hétero. E quando eu comecei a namorar, comecei a ficar com uma menina, eu não contei pra ela. E aí eu preciso contar pra ela. Eu preciso, ela é minha melhor amiga e eu quero que ela conheça a minha namorada. Um amigo meu, gay, eu falei pra ele, a gente precisa contar pra ela. Por favor, me ajuda. Cheguei pra ela, então, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Aí o meu amigo interviu. Então, olha, assim, as pessoas são diferentes, sabe? Tentando. Aí ela virou e falou, deixa ela falar. E aí eu virei e disse, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô curtindo uma menina. Ela olhou pra mim, eu já sabia. E eu fiquei assim, por que você não me contou antes? Como você já sabia? Aí ela contou e apontou várias coisas, sabe, que fizeram que ela pensasse que eu era lésbica e ela nunca me disse isso. Na época da escola eu falei, meus amigos começaram a se distanciar de mim, tanto que o contato que eu tenho de pessoas que cresceram comigo eu não tenho mais. O meu melhor amigo gay, eu era namorada dele, era meu namorado, sabe? Nas festinhas de família. Eu acho que assim, a relação com os meus amigos sempre foi muito boa. Porque os meus amigos, desde quando eu tinha 15, 16 anos, são meus amigos de hoje. Eu mantenho isso assim, ó. No meu trabalho, eu nunca me assumi. É assim, as pessoas elas não olham pra mim e me julgam lésbica. Não. Mas se elas vêm me perguntar, se acaba rolando essa conversa, eu deixo claro. No trabalho eu nunca tive dificuldade. Eu era muito escancarada, assim, eu sou lésbica, eu sou lésbica, eu sou lésbica, eu sou lésbica. Ser lésbica no meio de trabalho é um pouco mais difícil, porque assim, você é mulher, o cara ganha mais que a mulher, e se a mulher ganha uma promoção, ela tá dando pra quem? Nossa, ela é filha de quem? Só que é um pouco mais difícil ser lésbica porque você sofre esse assédio dos homens e você sofre um assédio moral das mulheres por acharem que você, cada momento que você vai fazer um xixi, lavar a mão, nossa, mas ela tá me olhando? Nossa, será que ela quer ficar comigo? Eu respeito todas as mulheres que trabalham comigo, respeito todos os homens que trabalham comigo. Eu acho que não tem diferença. E eu só quero fazer um apelo. Gata, você é mulher, eu sou mulher. Não é porque eu sou lésbica que eu vou querer ficar com você. Dificuldades podem aparecer. Porque a vida atrás do armário é muito difícil. É você esconder de você mesmo o que você é. Mas a partir do momento que você entende que é você, que você tá bem com isso, tá tudo bem. Para de se importar tanto com o que os outros pensam. A partir do momento que eu entendi isso, é muito, muito melhor, sabe? Tudo é questão de tempo. Você vai ser forte pra enfrentar o que vier. Eu jamais imaginaria que eu estaria do jeito que eu estou hoje. E é muito incrível planejar o meu casamento com uma mulher. Tipo, eu sou muito feliz. Seja incrível. Você é só isso. A vida é uma só. Se assuma e vá viver. E vai ser feliz. Vai ser muito feliz.